Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Tudo bem? Professor Marcos Costa na área. E para começar, vamos aqui despertar, né? Quem está durante o dia, acordou com preguiça, vamos despertar. À tarde também dormiu um soninho, despertou. Se tiver à noite, vamos despertar um pouquinho agora. Não vai a lugar nenhum, não vai a lugar nenhum. Zoom. Você não vai a lugar nenhum, porque vai ficar agora comigo aqui na nossa excelente aula de formação cidadã, tá? E curtiu uma musiquinha para agitar, todo mundo lá. Se quiser voar, a lua tá cheia alta, pro sol intensidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo, é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Zoom. Não vai a lugar, não vai não, porque vai ficar aqui agora com o professor Marcos Costa e todos os seus coleguinhas assistindo a aula de formação cidadã. Curtindo essa música aí pra agitar. Chama o papai e a mamãe pra pular agora. Rotulado, se quiser voar. Se quiser voar, a lua tá cheia alta, pro sol intensidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo, é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Zoom. Não vai a lugar nenhum. Zoom. Não vai a lugar nenhum. Vai ficar aqui, eu e vocês aqui assistindo a aula. Mas ele diz, gostando de vocês, aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era estar com vocês. Mas já que eu não posso, vou viajar até o... Vamos viajar agora. Viajar no mundo da aprendizagem, no mundo do conhecimento, no mundo da formação cidadã, certo? No mundo do conhecimento, do engrandecimento cultural, político, social, tá? Em que nós vamos nos fortalecer cada vez mais de conhecimento. Legal, pessoal? Zoom. Partir numa viagem imaginável, certo? Do conhecimento. Legal? Show de bola, turminha! Legal! Saudade de vocês. Espero que todos vocês estejam aí com muita saúde, muita paz, muita felicidade, certo? E que tá chegando o momento de nós voltarmos novamente à sala de aula, para podermos ter um contato mais próximo, né? Nós temos assim a nossa aula novamente ao vivo, já que essa aula assim gravada ela não nos permite tirar aquela dúvida de imediato. Mas quando vocês tiverem qualquer dúvida, vocês peçam, papai, mamãe, anota aqui essa dúvida aqui e manda pro e-mail do professor Marcos Costa que eles têm. Aí, qualquer dúvida que você tenha, você responde, aliás, você pergunta, melhor dizendo, e eu respondo, legal? Show de bola. E tá chegando. Se Deus quiser, mais um tempinho aí, nós vamos voltar para a nossa sala de aula. Ok? Muito bem. Pessoal, o tema da aula de hoje é extinção, tá? Vidas em extinção. Professor Marcos, o que é extinção? É extinguir. O que é extinguir, professor Marcos? É acabar, certo? Durante milhões de anos, o nosso planeta, até milhões de anos, durante bilhões de anos, certo? O nosso planeta, ele se formou e dentro do nosso planeta iniciaram-se milhões, até bilhões de vidas, certo? Bilhões de vidas diferentes, seres de todos os tipos de aparência. Nós somos, hoje em dia, os seres que dominam, não no sentido de dominar por maldade, mas pela nossa capacidade de inteligência, de conhecimento, nós chegamos a dominar o planeta e fazer com que o planeta se torne agradável para nós, certo? E muitas vezes não cuidamos da vida de outros seres que ocupam o nosso planeta, tá? Então, e esses seres vivos, seja eles de qual aparência seja, né, os animais, tá? Eles vão sentindo os impactos positivos ou negativos na vida do planeta. Quando nós, seres humanos, cuidamos bem do nosso planeta, nós podemos dizer que há uma vida perfeita, em que
nada de mal vai acontecer, nem conosco, nem com os outros animais que existem no planeta. Porém, como eu falei para vocês, durante bilhões de anos, muitas transformações aconteceram no nosso planeta, que animais de diversas formas, plantas de diversas formas, de diversos ambientes, certo? Não conseguiram sobreviver e foram morrendo, e até a última espécie, certo? Até o último ser vivo daquela espécie acabou. Não existe mais. A esse fenômeno nós chamamos de extinção, tá? Extinção é isso, é quando uma vida ou qualquer ambiente, ele se esgota, ele se acaba até o último ser vivo, até o último local, até a última gota de água de um rio. Aí você vai dizer que aquele ambiente, aquele local foi extinto, certo? Mas, professor Marcos, isso aconteceu e continua acontecendo, infelizmente. Hoje eu vou tratar com vocês a questão da extinção dos animais, tá? Que é uma coisa muito... Tudo que é extinção, para mim, é triste, né? Porque quando você extingue alguma coisa, quando acaba alguma coisa, até o último, é uma perca muito grande de história, de cultura, né? De necessidade daquele ser, daquele ambiente existir, naquele local que nós estamos acostumados a viver. E eles também. Porque tudo que existe na Terra é perfeito. Uma coisa complementa a outra, né? Você tem uma ideia? Se até o cocô dos animais serve para alguma coisa, né? Tem existe um besouro bem grandão, que depois eu mostro para vocês, que é o chamado rola-bosta. Professor Marcos, palavra feia. Não, pessoal, é um besouro bem grandão, preto, que ele se alimenta das fezes de outros animais. Ele pega, ele é grandão, aí ele faz uma bolazinha assim com o jeito dele, aí sai empurrando, rolando o cocô dos animais para que ele possa se alimentar. Se não existissem mais esses animais, o besouro não tinha como se alimentar, porque ele habituou se alimentar daquilo, né? Outro animal que se alimenta do besouro não teria como se alimentar, porque não teria o besouro, e aí ia morrendo os insetos, iam morrendo os predadores deles, e uma sequência de situações péssimas para o nosso planeta. Ok? Bom, vamos lá. Então, extinção dos nossos animais, que é uma coisa muito triste. Hoje, nesse momento, tá, existem centenas de animais que estão em vias de extinção. Os chamados de que em vias de extinção estão quase se extinguindo. Mas não é porque eles querem. É porque os seres humanos que não tiveram aula de formação cidadã ou que não valorizaram a aula de formação cidadã, começaram a prender esses animais e dentro de gaiolas, dentro de jaulas, eles não conseguem me faltou a palavra aqui agora, mas já lembro. Vou usar uma expressão bem cearense, da cria, né? Certo? Eles não conseguem. Então, quando não conseguem, eles vão viver lá naquele ambiente até a morte. Quando eles morrerem, acabou. Não vai ter mais aquele animal. Na natureza, os seres humanos... lembrei da palavra, tá, pessoal? É procriar, ok? Então, você coloca determinados animais presos em uma jaula, em uma gaiolinha. Tá? Mas, professor Marcos, aqui em casa tem uma gaiolinha com um passarinhozinho. Pessoal, eu não faria isso, mas se seu pai e sua mãe fazem, né? Você conversa com ele, papai, mamãe, olha, esse animalzinho aqui tá preso, tá? Vamos soltar, porque não é legal. Todos os animais, é bom eles viverem soltos na natureza, cantando. Aquela coisa toda, né? Aí é muito feliz, não é verdade? Legal. Bom, então entenderam, né? Certo? E na natureza, muitos homens maus, tá? Eles simplesmente pegavam armas e pegam armas até hoje, pegaram no passado e pegam até hoje, e vão atrás de matar esses animais, não só para se alimentar,
Quando é para se alimentar, até que você pode até, de certa forma, aceitar, porque quando você está na floresta, quando há uma tribo de nativos, ou índios, que eu não gosto de chamar de índios, mas nativos, ou quando você está realmente precisando, a natureza nos dá alimentos, né, que são os vegetais, os próprios animais que existem em abundância para sobreviver. Mas muitos homens que não têm uma formação cidadã boa, eles usam armas e vão lá matar os animais só para dizer: eu sou um homem muito bom na pontaria de uma arma, matei esse elefante, matei esse rinoceronte, né? E outros prendem animais para vender, certo? É um absurdo. Então, quando ele vamos ter mais tempo de falar sobre isso e mostrar para vocês o que acontece. Então, existem criminosos que prendem filhotes de animais que estão já quase em extinção, aí eles vão transportar para vender para pessoas ilegais e acabam morrendo esses filhotes e não há mais o controle da quantidade, né, de vida que já se foi em decorrência desses crimes contra a natureza. E esses animais vão morrendo, vai diminuindo a população, diminuindo, aí vai ficar 5, 4, 3, 2. Quando tem um macho e uma fêmea, a natureza é maravilhosa, né? Você tem um macho e uma fêmea. Então, esse macho e essa fêmea vão casar e vão ter filhotinhos. Mas quando você acabou com um macho ou com uma fêmea, não tem mais condição de ter filhotes. A natureza é perfeita. É necessário um macho e uma fêmea, né? Quando o papai e a mamãe casaram, né? Certo? Eles casaram e aí eles geraram vocês, certo? Como geraram também meu pai e minha mãe, tá? Aí nasceram vocês, seus irmãos, suas irmãs. Mas se não existir vou falar agora, um cachorrinho homem, né? Não é homem, é macho, tá? Só dizendo. E uma cadelinha, não há condição de continuar a espécie dos cães. Se não existir um elefante macho e um elefante fêmea, não vai existir condição. Se não existir uma arara macho e uma arara fêmea, não vai existir mais espécie de araras. Ou nenhum outro tipo de ser vivo, tá? Porque é necessário um macho e uma fêmea. Então, vamos supor, se só existissem seis, agora eu vou colocar três machos e 3 fêmeas. Aí, o homem na natureza matasse 4 machos e 4 fêmeas, ficaria só um macho e uma fêmea. E se na loucura deles, para querer mostrar que são bonzões, aquela coisa toda, e muitas vezes até a ignorância de muitas tribos não sabiam que isso aconteceria, eles matassem um macho ou então matassem a fêmea. Se ficar só macho, se ficar só fêmea, ia ter condições de procriar? Não. Certo? Até que esse macho ou essa fêmea morresse, acabou a espécie. Isso chama-se extinção. Mas, professor Marcos, isso acontece? Aconteceu e acontece até hoje, tá? Muitas espécies de animais já foram extintos. Muitas espécies de plantas já foram extintas. Plantas que podiam, quem sabe, ter a resposta, né? O tratamento para doenças que existem até hoje, que causam muito mal a toda a sociedade. Tá bom, pessoal? Ok? Então, na aulinha que eu comecei a mostrar para vocês, eu vou mandar para vocês, tem uma foto de um dinossauro, um réptil, né? Um dinossauro, e um dinossauro alado, voando. Eles foram extintos há mais de 300 milhões de anos atrás. Temos aqui também o mamute, que é um animal parecido com o elefante, que também foi extinto, né? O mamute já aconteceu uma coisa diferente. Parece que, de tanto ele ser caçado pelo homem primitivo, o homem primitivo não tinha noção, não tinha consciência, porque ele não estudava, né? Não sabia o que era nada. Ele caçava para se alimentar, mas a história diz que parece que os mamutes foram caçados aos milhares e
chegou a última espécie, ao último ser dessa espécie, e eles acabaram morrendo, né? Também tem uma ideia que houve um período da glaciação que eles também morreram congelados. Vamos analisar isso aí. Mas uma coisa é certa, que nós temos aqui uma arara azul também. Ô, coisinha bonitinha. Um bicão desse tamanho, pessoal. Se tocar nela, você vai... Ai, 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 ai. Ah, mas ninguém deve pegar nelas também, né? Elas são lindas, mas devem ser soltas, livres, né? Ela é uma espécie que está em extinção também, e é brasileira, né? Como eu falei para vocês, existem milhares de, até, sem exagero, milhões de espécies que já foram extintas, certo? E existem outras atualmente no Brasil e no mundo sendo extintas. Legal? Legal não? Então, legal só o modo para a gente continuar. Mas isso é muito triste. Ok? Vamos lá. Muito bem. Eu coloquei aqui uma música para vocês escutarem, o Carimbador Maluco, que é uma música para agitar a aula. E também coloquei um vídeo para vocês assistirem depois. Muito legal, para vocês dançarem em casa, para se soltar, cuidar da saúde, brincar com o papai e com a mamãe, tá bom? Ou ir com os irmãos, tá? Bom, então o que é extinção? Presta atenção. Ato ou efeito de extinguir-se. O que é extinguir-se? Eliminar, acabar com aquela última vida daquela espécie, daquele lugar. Ok? Certo? Então é isso. Quando não existe mais um, já pensou? Quem cria cachorrinho? Eu também crio. Já pensou você gosta do seu cachorrinho? Gosta. Se só existisse o seu cachorrinho e uma cadelinha no mundo, se eles não procriassem, quando eles morressem, não existia mais nenhum. Olha que coisa triste, pessoal, certo? É isso que acontece. Extinção também é o desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. Foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eu estou apenas reforçando a definição de extinção, tá? Quando uma espécie de ser vivo desaparece sem ter mais nenhum para se ver. Apenas através de imagens, certo? De fotografias, imagens de cinema, que você vai ainda ver algum tipo de espécie de animal ou planta que já foi extinto, tá? É muito triste. Eu fico muito de saber disso, tá bom? Ok? Bom, quando ocorre a extinção? A extinção ocorre, tá? Quando há um total desaparecimento de espécies, tá? Subespécies ou grupos de espécies. O momento da extinção é geralmente considerado sendo a morte do último indivíduo da espécie. Mas, professor Marcos, o senhor falou indivíduo, que palavra feia! Eu vi no programa de televisão o policial chamando o bandido de indivíduo. Volto a dizer, turminha, tá? A palavra indivíduo, ela é utilizada em programas policiais, mas ela não quer dizer que você, quando chamar alguém de indivíduo, está chamando-o de animal. O indivíduo é uma forma de classificar, de denominar qualquer tipo de pessoa ou ser que faz parte daquela espécie. Ok? Entenderam? Legal. As causas das extinções sempre podem ser estudadas por meio de evidências fósseis. Professor Marcos, o que é uma evidência fóssil? Primeiramente, saber o que é um fóssil, tá? Um fóssil é um objeto, é um ser vivo que viveu há milhões ou milhares de anos atrás e que ele, durante a evolução do nosso planeta, ele foi encoberto por uma grossa camada de argila ou barro que petrificou, transformou aquele ser vivo em pedra. Aqui, então, os cientistas descobriram que em muitos lugares onde tinham lagos, animais ficaram presos naquele lago e morreram, e a lama que cobriu esse animal entrou dentro da pele dele e transformou aquele animal que era carne e osso, ou
espinhas, né, no caso dos peixes, pele, carne e espinha, e transformou em fósseis. E aí os cientistas abriram esses fósseis e começaram a estudar minuciosamente, bem detalhadamente, como é que era cada um deles e a partir daí eles começaram a entender como é que eles viviam, como era que eles se alimentavam, de que forma eles viviam no seu modo geral. E aí foram comparando com os animais que existem hoje, com as plantas que existem hoje, e observaram que aqueles seres não existem mais na natureza hoje, certo? E aí é chamado de uma investigação por meio de fósseis, tá? Legal? Quando nós voltarmos às nossas aulas, em nome de Jesus, nós vamos, eu vou fazer o possível com a permissão dos pais de vocês, com a permissão da escola, para nós conhecermos, vamos a lugares onde tem esses fósseis, tá? Legal? Muito bem. Ok. Show de bola? Beleza, vamos passar à frente, né? Bom, outra definição é aquele que sofreu extinção, que se extinguiu, acabou, foi suprimido, que já não pode, né? Uma estrela, até as estrelas, pessoal, que existem no céu, né? Elas um dia vão ser extintas. Esse brilho que o Sol tem, os cientistas dizem que daqui... Vou contar um negócio para vocês. Os cientistas dizem que daqui a bilhões de anos o Sol vai esfriar, esfriar, esfriar e vai se extinguir. Mas, professor Marcos, e as pessoas da Terra? As pessoas que moram na Terra, que precisam da luz do Sol, se Deus quiser, vão ter muita tecnologia para poder adaptar-se a uma situação sem o Sol, né? Ou nós vamos daqui para lá construir naves espaciais gigantescas e vamos procurar outro planeta que possa nos receber com o Sol e plantar novamente e começar uma nova vida. Mas eu quero dizer para vocês que as estrelas, os satélites, né, eles também se extinguem, ok? Legal? Muito bem. Ok, vamos lá. O que pode causar a extinção de um animal? A pergunta é essa. Pergunta de R$1 milhão. Resposta. A extinção ela pode ser causada pela poluição, né? Quando nós jogamos, nós que eu digo seres humanos, tá? Eu sei que vocês não fazem, eu também não faço. Mas quando os seres humanos que não têm aula de formação cidadã, né? Ou não valorizaram a formação cidadã, não aprenderam que jogar lixo nos oceanos, nos rios, nos lagos, né? Vai causar a morte daqueles animaizinhos que tem ali dentro. E se ali tiver último ser daquela espécie, acabar com ele, certo? Quando destrói-se o habitat. Professor Marcos, o que é habitat? Habitat é o local onde aquele animal habita, né? Por exemplo, hoje, no Brasil, uma das espécies mais ameaçadas de extinção é a onça. Uma onça forte, lindona. Quando voltar para as aulas, eu vou levar vocês para ver se o papai, a mamãe ou a pessoa que cuidar de você quiser aceitar, né? Vou levar vocês para conhecer vários animais que ainda existem em grande quantidade na natureza, mas também vou levar vocês para conhecerem uma onça, né? Que é o maior felino, o maior animal felino, né? Quando eu faço felino é aquele que é da família dos leões, dos gatos, tá? Mas a onça, ela é um dos animais que estão em extinção no Brasil. Quer dizer, de tanto os caçadores tentarem matá-la, né? Matam muito até hoje, então está diminuindo a quantidade de onças. E outro fator muito triste é porque estão derrubando todas as florestas e lá é onde essas onças e outros animais que estão em extinção caçam, reproduzem, né? Dormem. E quando você derruba as árvores daquela floresta que tem as onças,
elas vão ficando sem lugar para morar. E hoje em dia é comum não, muitas vezes se vê as onças entrando, andando dentro das cidades em busca de alimento. Por quê? Porque elas não têm mais, que estão derrubando a floresta. Os animais que elas se alimentam na floresta estão sumindo. Se elas não tiverem onde se alimentar, na floresta, no local que elas moram, elas vão entrar nas cidades. Né? E aí as pessoas vão matar, porque dizem que estão colocando em risco a vida. Mas lembre-se, quem tirou a onça do seu habitat, do seu local de vida, foi o próprio ser humano que está destruindo. Então, você, quando crescer, se tornar um homem, uma mulher muito bem estudados, né? Com uma formação cidadã show de bola, aí você diz, não, o professor Marcos me disse, nós como cidadãos também temos que cuidar da vida que existe na Terra, não só a vida humana, mas a vida dos animais e das plantas, porque tudo que existe na natureza é importante para nós. Né? Então, existem hoje, como eu falei para vocês, milhares de espécies em extinção. Tá? E uma das outras causas que existem para a extinção dessas espécies é quando o ser humano tira esse animalzinho, às vezes bem filhotinho, um passarinhozinho, ele bem filhotinho, aí em vez de voar e encontrar um filhotinho macho e um filhotinho fêmea, quando eles vão crescendo, vão ficar adultos, né? Aí em vez deles se casarem e procriarem, né? Darem outros filhotinhos, eles não vão poder fazer isso. Por quê? Porque pegaram o último macho e a última fêmea desse animalzinho e prenderam. E aí o passarinho macho e o passarinho fêmea não puderam mais se encontrar, casar e ter passarinhozinhos, filhotinhos. E aí acabou aquela espécie. Tá? Então, acontece isso, porque as pessoas tiram esses animais da natureza e prendem em casa, e acontece às vezes de você prender o último daquela espécie e eles vão morrer. Muitas vezes porque eles não conseguem reproduzir presos. Legal? Então, preste atenção. Nada de prender animais. Animais são os animais da natureza, devem ficar na natureza, para que eles possam crescer fortes, saudáveis, né? Para que eles possam reproduzir e que tudo que existe na natureza, todos eles são necessários para que a natureza possa viver em harmonia. O professor Marcos quer viver em harmonia. É assim, ó, um passarinho, hoje, ele come uma formiguinha, come uns insetinhos, né? Para que ele possa se alimentar. Tem muitos insetos. Já pensou se não existisse os passarinhos, as lagartixas, os sapos? Os insetos iam dominar o mundo. Então, hoje, um sapo come um inseto, come milhares de insetos para regular a quantidade de insetos que existe no mundo. Um passarinho come insetos para diminuir a quantidade, além dele se alimentar, diminuir a quantidade de insetos que existe no mundo. A lagartixa, aquela que fica na parede da nossa casinha, fazendo assim, ó. Eles comem os insetos também. Para quê? Mas eu matei, não faço isso não, porque eles comem insetos. Para quê? Para diminuir a quantidade de insetos do mundo. Olha como a natureza é perfeita. E quando a lagartixa, o sapo e o passarinho morrem, né, na natureza, esses insetos comem esses animais para ajudar a limpar a natureza dos dejetos causados por esses animais. Tudo na natureza é perfeito. Tudo tem um motivo para existir. Então, se você extinguir a vida na natureza, se você extinguir a vida de qualquer animal, ele vai fazer falta para todas as pessoas que existem na Terra. Pode ter certeza disso. Certo, pessoal? Então, por exemplo, atualmente existe um grande número de insetos que estão aí, tem uma grande quantidade de gafanhotos que existe aqui perto do Brasil agora, chama-se nuvem de gafanhotos, se alimentando de alimentos que o homem produz para o próprio homem.
Essa grande quantidade de gafanhotos que foi produzida não foi outra coisa, não. Foi devido à falta de predadores naturais no ambiente deles. Então, eles cresceram em gigantesca quantidade, uma coisa que você nem pode imaginar a grande quantidade de gafanhotos, que eles precisam se alimentar. Então, quando eles chegam lá para se alimentar, eles vão se alimentar da comida que foi plantada para os seres humanos e para o gado, para os animais. E quando eles não encontram predadores, ou seja, animais que se alimentam deles, aí eles comem, reproduzem e aumenta cada vez mais. Por isso que eu digo que a natureza é perfeita. Cabe a cada um de nós cuidarmos dela. Legal, pessoal? Então, vamos lá. Quais são as causas da extinção dos animais? É a poluição, certo? Às vezes, você tem uma quantidade de animais predadores maior que a quantidade de presas naquele ambiente, então ele acaba até o último. Por isso que em todo lugar que você, hoje em dia, né, existem os técnicos que eles já vão fazendo assim, quando eles observam que tem uma quantidade muito grande de leões, por exemplo, lá na África, né, e que pode comprometer a vida, até a extinção de um grupo de animais, eles tiram aqueles leões daquele local e colocam em outro bem distante para que eles não possam comprometer a vida, a reprodução dos animais que servem de alimentos para os próprios leões. Certo? Então, essa questão da escala geográfica, né, demográfica, a extinção pela poluição, a destruição do local onde eles vivem, que é o habitat, certo? E a introdução de novos predadores, certo? Por exemplo, lá na Austrália, um país bem longe daqui do Brasil, no início, há mais de 100 anos atrás, os agricultores que não tinham conhecimento, eles começaram a plantar alimento lá na Austrália, e eles observaram que tinha uma espécie de inseto que estava comendo toda a produção de alimentos deles. Aí o que eles fizeram? Eles não tinham lá um predador, um animal que comesse esses insetos para diminuir a quantidade e fazer com que esses animais diminuíssem o prejuízo na produção de alimentos dele. Então, eles pegaram aqui centenas, milhares de sapos cururus aqui do Brasil e da América do Sul, levaram para lá. Só que esses sapos cururus têm uma defesa muito grande neles, que é um veneno que eles escorre na pele dele quando ele é atingido. O que aconteceu? As cobras, os jacarés vão comer os sapos, estão morrendo. Está diminuindo a quantidade de cobras e jacarés naquela região. E isso pode estar causando a extinção de várias espécies. É quando o homem não teve aula de formação cidadã, não aprendeu que tem que ter o equilíbrio da natureza para poder viver em paz, porque um ser sempre é importante para o outro, certo? E tem que ter um animal naquela região e tem que ter aquele que se alimente daquele animal. E o animal que se alimentou desse animal aqui também vai se alimentar, servir de alimento para os outros. É assim que funciona. A natureza é perfeita. Legal, pessoal? Então, muito cuidado quando vocês forem ver essa questão de meio ambiente, porque é muito importante para nós. Legal? Bom, então já falei para vocês sobre as causas, as consequências, e o nosso tempo está acabando, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Na próxima aula, nós vamos falar sobre quais as consequências da extinção dos animais para os seres humanos e outras coisas mais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do início dessa aula sobre a questão da extinção dos animais, para que nós possamos evitar de continuar extinguindo os animais, tá? E desejo a vocês muita saúde, muita paz, muita felicidade, e nós possamos nos ver com saúde, né, com muita disposição a estudar em breve, tá bom? Nesse momento, despede-se aqui de vocês o professor Marcos Costa
e vamos colocar uma musiquinha aqui para animar novamente o nosso ambiente, tá bom? Ok? Boa viagem, meninos. Boa viagem. Só que aqui já acabou, vamos colocar de novo. Pare. Espere aí. Onde é que O que vocês pensam que vão? Flute, parte, zoom, pulando para não vai a lugar, né? Nesse momento, despede-se de vocês por hoje, o professor Marcos Costa. Espero encontrar com vocês em breve, em mais uma aula de formação cidadã, mostrando para vocês e para nós o quanto é importante termos cidadania, certo? Aquele abraço, pessoal. Beijo, saúde e paz. Ok, pessoal? E, mais uma vez, tchau, 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 tchau.